A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula que ajuda professores, superintendentes, coordenadores, dirigentes, alunos, enfim, todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical a prepararem a lição 8, classe de juvenis, os reis mais importantes de Israel. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a escola dominical e é um prazer receber vocês por aqui, os senhores, as senhoras, todos por aqui. Todas as semanas disponibilizamos aqui vídeos para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos e tem muito conteúdo, por isso é importante você se inscrever no canal. Nós já somos mais de 22 mil inscritos, mas o algoritmo do YouTube funciona assim, ele só avisa, ele só notifica quem ativa o sininho. Então clica no sininho e ative todas as notificações para o YouTube avisar você sempre que postarmos um conteúdo por aqui. Todos os dias tem um conteúdo para abençoar a sua vida. Pegue a sua revista, pegue lápis, caneta e bíblia e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Mas antes, roda a vinheta. E eu estou ensinando aqui no canal como que você pode fazer esses vídeos convite direto do seu celular, na palma da sua mão, com aplicativos gratuitos. Tem 2 vídeos aqui já, eu ensinando os professores a fazer, o pessoal está gostando muito. Dá uma olhada nesse conteúdo, é para ajudar você, eu faço sempre com muito carinho. Aqui na descrição também tem um link, acesse meu site, aí você entra no meu WhatsApp, são 5 grupos de professores, lá a gente posta o conteúdo toda semana, tem um link para você baixar o material em PDF, os slides que você vai acompanhar aqui durante essa aula, eu estou disponibilizando para vocês. Foi feito com muito carinho, com muito gosto, e vocês poderão baixar no celular, smartphone, tablet e postar isso aí e usar também na sua aula. Pegue a revista, vamos preparar a nossa próxima lição. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Este é o texto base aqui para a nossa lição. Nós vamos falar aqui sobre Davi, nós vamos falar aqui sobre Salomão e sobre a divisão do reino. Tópico 1, Davi, rei, poeta e adorador. Olha só, uma das coisas que o tópico 1.1, Davi rei, ele vai mostrar aqui é que Davi, ele priorizou a presença de Deus. Ele termina dizendo que Davi conseguiu restaurar o culto a Deus e a adoração entre os israelitas. E a principal façanha de Davi foi trazer de volta a Arca da Aliança que tinha sido roubada aí pelos filisteus. Foi pelos filisteus, irmãos? Foi pelos filisteus aí, irmão? Se foi pelos filisteus, marca aí se foi. Se não foi, coloque a informação correta aí, que a gente não sabe de tudo aqui também não. Muito bem. Ao priorizar a presença de Deus durante seu reinado, Davi nos mostra que muito mais do que uma escada para chegar no topo, seu relacionamento com Deus era, na verdade, a base de tudo em sua vida. Olha o que diz Salmo 71. Salmo 71, versículos 5 e 6. Salmo de Davi, isso aqui, ó. Olha o que ele diz. Pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha juventude. Aí ele vai mais ainda. Por ti eu tenho sido sustentado desde o útero, desde o ventre de minha mãe. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. Meu louvor será continuamente teu. É por isso que Davi não abria mão da presença de Deus. A Arca da Aliança ficou fora de Israel por mais de 40 anos durante o reinado de Saul e Saul não fez nada para trazê-la de volta. Mas essa foi a primeira atitude de Davi, porque a presença de Deus era o seu sustento, o seu alimento, era um trampolim para ele chegar a algum lugar. Davi também um grande poeta. O segundo rei de Israel também foi um exímio poeta. Tudo que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, suas orações e hinos de louvor ao Senhor, contam de forma poética um pouco de sua trajetória, para a gente entender
a vida de Davi, a gente não pode se prender apenas lá em 1 Samuel 16, 17. Não, nós vamos ler os Salmos, que a gente vai entender muito mais sobre o coração aí de Davi. As poesias de Davi nos mostram que situações adversas podem se tornar canções poderosas, capazes de inspirar a fé de muitas gerações. São a forma mais pessoal de alguém escrever como se sente e como se aproximar de Deus sem limites nem reservas, abrindo o coração. Por exemplo, o cantor Gessé Santana, que é um jovem, acho que ele não tem nem 20 anos, ele explodiu aí nas redes sociais e Spotify, Deezer, tudo, aí nesse último ano, com aquela canção Alívio, és o meu alívio. Ele declarou agora, nos últimos dias em redes sociais, que está enfrentando a depressão, está em tratamento de depressão, mas continua compondo, continua cantando, porque entende que a sua dor, o seu momento que ele está vivendo, está servindo para curar outras pessoas. Então, as poesias, as canções, elas servem para mostrar o nosso coração e revelar todo o nosso coração aí diante de Deus. E Davi fazia isso muito bem e é uma grande lição para todos nós. Tópico 1.3, o Davi adorador. O adorador. Olha só, Davi também foi um adorador muito à frente de seu tempo. Compositor de belíssimos hinos de adoração cantados até os dias de hoje. Não é? E aqui tem um episódio peculiar quando ele é chamado para se apresentar diante ali de Saul e tocar a sua harpa, quando Saul era dominado por um espírito maligno. E ele termina aqui com a ocasião em que ele trouxe a arca. E ele mesmo sendo rei, foi criticado inclusive pela sua mulher, porque ele, quando trouxe a arca, ele dançou livremente à frente da arca, alegre pela presença do Senhor. Mas nesse episódio, basicamente aqui, de Davi e Saul. No episódio em que Davi é chamado para tocar na presença de Saul, se destaca o fato de que antes de ser convidado, alguém testemunhou sobre ele. A vida de um adorador deve ser coerente com a palavra de Deus no púlpito e fora dele. Anote aí. Unção sem testemunha é fogo estranho. Eita, por favor, quem estiver assistindo aí até agora, escreve aqui nos comentários para nós. Coloca aí, por favor. Unção sem testemunha é fogo estranho. A unção de Davi, meu Deus, a unção de Davi só foi conhecida e manifestada no palácio diante de Saul, porque o testemunho de Davi chegou primeiro, ô glória. Antes de Davi chegar ao palácio, antes da unção de Deus se manifestar através de Davi, alguém testemunhou sobre ele, e o testemunho foi poderoso. Olha, eu conheço um jovem, ele toca bem, o Senhor é com ele é bom de palavra, ele tem bom testemunho. Então, escreve essa aí, irmão, escreve nos comentários e leva para a sala de aula, escreve na parede. Unção sem testemunho é fogo estranho. Essa turminha não pode vislumbrar alguém, entrar num relacionamento por causa de unção. Antes de olhar a unção, veja testemunho, porque tem gente que aí manipulando a unção. Muito bem, tópico 2, nós vamos falar aqui sobre Salomão. Rei de paz, Salomão é conhecido aí por ter saído do centro da vontade de Deus, não é? Ele não seguiu o seu pai Davi, ele não seguiu os conselhos de seu pai e nem os caminhos de seu pai. Por isso ele anota aqui: sair do centro da vontade do Senhor nos leva a passar por situações, olha só, terríveis, que jamais passaríamos se fôssemos fiéis. Salomão, assim como Sansão, nos mostra que existem pessoas que, mesmo sendo honradas tremendamente por Deus, se perdem na missão. A maior lição que eu aprendo é não se perca na missão. Mais um comentário aí, por favor. Escreve aqui para nós nos comentários, isso ajuda a gente. Quando você comenta aí, o YouTube diz: olha, o pessoal está gostando desse conteúdo, vamos divulgar para mais gente? Comenta aí, irmão. Comenta aí, escreve aí assim, ó: não se perca na missão. Sansão se perdeu na missão. Lá no finalzinho, tudo bem, ele voltou, beleza, mas ele se perdeu. Sansão é mais conhecido pelo seu episódio negativo ali com Dalila do que pelo poder de Deus na sua vida. Saul se perdeu na missão e Saul não se arrependeu. Salomão se perdeu na missão, no final da sua vida se arrependeu.
Mas Salomão também é muito mais conhecido pelas suas mancadas. E Judas se perdeu na missão e não se arrependeu. Então escreve aí nos comentários, não se perca na missão. Muito bem. 2.2 também, o rei que edificou o templo. A palavra de Deus nos relata que Davi tinha um desejo de construir o templo, mas foi impedido pelo próprio Deus porque ele tinha sangue ali em suas mãos, tá? Mas Deus permitiu que Davi fizesse o projeto e passasse a Salomão, seu filho, o sucessor do trono. Então, Sansão se envolveu profundamente na construção do templo, ou seja, na obra do Senhor, mas por meios errados, fora da vontade de Deus. Qual é a lição que a gente aprende? Muitos têm se destruído, não é sido destruídos, que aí é como se fosse algo de terceiro, não. Muitos têm se destruído a si mesmos pelo ativismo religioso. Cuidado com as alianças, os fins não justificam os meios. Fazer a obra de Deus não significa que Deus está aprovando os meios que estamos usando para fazer a sua obra. A grande lição está aí com Salomão. Salomão também foi um sábio escritor. Seus textos são referência universal até hoje, reconhecidos como escritos de sabedoria, por ser ele o homem mais sábio do mundo. Eu acho fantástico esta imparcialidade bíblica. Ela nos mostra as falhas dos nossos heróis. Com isso podemos aprender que Deus usa vasos imperfeitos, mas, meu Deus do céu, que é isso, irmão? Você tem que escrever isso aí nos comentários, irmão. Você tem que escrever isso nos comentários. Isso você tem que pegar essa aula e compartilhar. Deus está falando, meu Deus do céu. Deus usa vasos imperfeitos, mas não aprova nossas imperfeições. Entendeu? Aprendemos também onde não errar, ou melhor, onde acertar na nossa vida com Deus. É por isso que os erros destes homens estão escritos aqui, para nós aprendermos onde acertar diante de Deus. E ele termina aqui os seus escritos em Eclesiastes. Eu quero ler aqui 12, 13 e 14. Essa turma hoje fica dizendo que pode fazer tudo, não dá nada não tem problema nenhum. Você pode fazer tudo? Pode, faça o que você quiser. Mas olha o que diz Salomão, Eclesiastes 11, verso 9. Olha só. Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. E olha o que ele diz aqui no final de sua vida, já muito mais experiente. Olha o que ele diz, verso 13 e 14 de Eclesiastes 12. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer toda obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Então, quer viver do jeito que quer, fazer o que quer, fique à vontade, mas está avisado que lá no final vai ser chamado para a salinha de Jeová e ele vai dar uma chinelada. E tem gente que complica a situação. Tópico 3 aqui. A divisão do reino, né? Qual foi a causa da divisão do reino? O rei Salomão tomou para si muitas mulheres e concubinas estrangeiras. Deus já o havia alertado a não se casar com mulheres de outros povos, para não se contaminar com seus costumes, práticas e adoração a falsos deuses. A mistura sempre foi um problema entre o povo de Deus. Conviver com pessoas de outras culturas e religiões por motivos de vizinhança, trabalhos, estudos é uma coisa. Nós estamos no mundo. Jesus, quando orou pelos discípulos, não disse assim, ele disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Então nós estamos no mundo, nos relacionamos com pessoas das mais diversas crenças, dos mais diversos estilos de vida e culturas de comportamento, mas nós não podemos nos misturar, fazer aliança. E olha que tem gente que está fazendo aliança em nome de Deus, achando que Deus aprova. A lição está aqui, Deus não aprova. Portanto, se relacionar intimamente com alguém é totalmente diferente, nocivo e perigoso.
Vamos lá olhar aquele texto, não é? Que o pessoal tenta achar um jeitinho, mas esse texto, o texto sobre o jugo desigual. Olha o que Paulo diz, vamos ler. 2 Coríntios 6,14. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o infiel, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. O cristão não é chamado para se misturar, não é. É que a gente quer pagar de bonitinho, a gente quer pagar de simpático. E sempre que o assunto é jugo desigual, alguém aparece dizendo assim, não, mas eu conheço alguém, eu conheço uma tia minha que era crente e casou com um católico. Eu conheço alguém que era crente e casou com um espírita, e eles vivem bem, tá tudo bem. Eu tenho notado ultimamente que, quando o assunto é jugo desigual, as pessoas estão usando como exemplo questões que são exceções e não a regra. E como existem muitos casamentos entre cristãos destruídos em ruínas, então eles começam a olhar e dizer assim, tudo bem, mas gente, presta atenção. Quando a Bíblia fala de jugo desigual, primeiro ela está falando para o coletivo. Ela está falando para todo mundo. É um princípio coletivo, certo? É para todo mundo. Segundo, a Bíblia trata da regra, aquilo que é para todos, não da exceção. Uma experiência pessoal, primeiro, uma experiência pessoal não é regra, é exceção. Segundo, testemunho pessoal não forma princípio. O princípio está na palavra de Deus. Então, quer ser abençoado? Siga a palavra de Deus. E os testemunhos que você conhece são exceção e não a regra, e são testemunhos pessoais. Deus está comprometido com o que está na sua palavra. Eita Jesus! Muito bem. O reino do norte, aqui vai dividir, não é? E aqui vai entrar Jeroboão em cena. Salomão se recusa... Roboão, filho de Salomão, se recusa a ouvir os conselhos dos anciãos, e ele aumenta a carga sobre o povo por causa das construções que estão acontecendo. E aí Jeroboão lidera 10 das 12 tribos e há uma ruptura. O que vai acontecer é que Roboão fica com Israel e o templo está em Israel, que se torna aí o reino do sul. Já vamos aqui embolar 3.2 e 3.3. O templo, não é, construído por Salomão, o lugar da adoração, fica no reino sul. Só que o reino do sul agora está sob a liderança de Roboão, com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim e Jerusalém como capital. No reino do norte, o que Jeroboão faz? Roboão, reino do sul. O que Jeroboão faz com as 12 tribos? Ele então constrói 2 altares, um em Betel e outro em Dan, para o povo cultuar. Só que, ao invés de cultuar a Deus, eles começaram a praticar a idolatria. Eles começaram a adorar outros deuses. Então anote aí, essas pontuações são muito importantes. As decisões do sábio Salomão não foram sábias e trouxeram consequências terríveis a toda uma nação. Davi lutou para aproximar o povo de Deus. Jeroboão, filho de Salomão, afastou o povo de Deus. Davi seguiu a Deus e nos deixou um legado de honra. Salomão também foi um homem honrado, mas seus deslizes falam mais alto que seus acertos, pois as consequências foram trágicas e abrangentes. Qual legado você deixa por onde passa? E qual que é a nossa conclusão? Nossas escolhas são opcionais, mas a colheita é obrigatória. O problema é que quanto maior for a posição, maior será a abrangência da consequência. Por isso a Bíblia diz em Lucas 12:48, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto maior for a posição de autoridade que Deus nos colocar, maior deve ser o cuidado em cada decisão e atitude, porque estamos sendo vistos por milhares de pessoas e estas pessoas estão nos imitando. Então, as consequências das nossas atitudes, ela
atinge de acordo com a quantidade de pessoas que nos acompanham, de acordo com o tamanho da nossa autoridade. Amém? Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Espero que você tenha participado até este momento. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e fique sempre atento que aqui sempre tem um conteúdo para abençoar a sua vida. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.